Em 29 de julho de 1999, o Brasil inteiro estava com os olhos voltados para a televisão, acompanhando perplexo a espetacular falência do gigante Mapping. Mas enquanto os holofotes e as câmeras iluminavam aquela tragédia no varejo paulista, um comunicado silencioso e incrivelmente frio selava o destino de outra potência histórica. Sem nenhum alarde, sem brigas judiciais intermináveis na imprensa e sem sequer tentar um pedido de recuperação para ganhar tempo, as lojas brasileiras, ou simplesmente Lobras, como o povo a chamava, trancavam as portas de suas últimas 63 filiais. Para sempre. O fim abrupto parecia irreal para um império que, durante décadas, foi a grande e temida sombra das lojas americanas. A Lobras era o coração pulsante do comércio popular brasileiro. Foi ela quem atraiu multidões ao instalar a primeira escada rolante de Fortaleza, em 1957, transformando uma simples ida às compras em um evento familiar mágico. No seu auge, suas vitrines vermelhas dominavam os principais calçadões do país, oferecendo tudo para o lar e para a família. Mas naquela manhã de julho, os corredores vastos, outrora cheios de crianças fascinadas na seção de brinquedos e pais calculando as parcelas do mês, amanheceram vazios e apagados. As placas estavam sendo arrancadas de forma apressada, não apenas por falta de dinheiro, mas para salvar um negócio diferente. Como uma rede de varejo tão gigantesca que sobreviveu com maestria aos piores e mais caóticos anos de hiperinflação do Brasil, foi sufocada tão de repente pelas mãos dos seus próprios donos. Esta não é apenas a história de mais um grande magazine que não resistiu à virada do milênio. É um mergulho revelador nos bastidores de um sacrifício corporativo cruel, onde o fechamento definitivo de uma lenda nacional foi exatamente o preço pago para que outra marca famosa pudesse continuar existindo. O ano era 1944. Enquanto o mundo lá fora ainda assistia aos horrores finais e à fumaça da Segunda Guerra Mundial, o Brasil caminhava a passos largos rumo a uma transformação irrevogável. Sob a batuta da Era Vargas, o país deixava para trás o seu perfil estritamente agrário para abraçar a industrialização. As ruas do centro de São Paulo e do Rio de Janeiro já fervilhavam com o som dos bondes, os passos apressados de uma nova classe trabalhadora e o nascimento de uma cultura urbana que, pela primeira vez, começava a ter algum dinheiro sobrando no bolso. O povo queria consumir e o comércio de rua estava prestes a mudar para sempre. Até então, o varejo tradicional no Brasil era dominado pelos antigos armazéns de secos e molhados. Eram lugares apertados, onde o cliente pedia o produto a um balconista e tudo era anotado em uma caderneta. Mas uma revolução silenciosa já havia começado 15 anos antes, em 1929, quando um grupo de empresários dos Estados Unidos fundou as lojas americanas. Eles trouxeram para o Brasil o modelo de Five and Dime, as famosas lojas de departamentos populares. Pela primeira vez, os produtos ficavam expostos em gôndolas abertas. Os preços eram fixos e baixos. Qualquer pessoa podia entrar, pegar o produto com as próprias mãos e ir ao caixa. Esse modelo já era um sucesso absoluto e dominava o imaginário de consumo da classe média e baixa brasileira. É exatamente neste cenário de monopólio iminente que entra a figura de Adolfo Basbaum. Imigrante judeu de origem polonesa, Basbaum havia chegado ao Brasil como tantos outros, fugindo da crescente instabilidade na Europa e buscando refúgio em uma terra de oportunidades. Ele tinha o faro apurado para os negócios, uma característica forjada pela necessidade de sobrevivência. Ao caminhar pelos centros urbanos frenéticos do Brasil, Basbaum observava o fluxo constante de pessoas entrando e saindo das lojas americanas. Ele via donas de casa maravilhadas com utensílios de cozinha acessíveis, homens comprando ferramentas e crianças sonhando diante de pequenos brinquedos de lata. O modelo era brilhante, mas Basbaum notou algo mais. O mercado popular estava sendo monopolizado por uma marca estrangeira, carregando um nome estrangeiro. A pergunta que ecoou na mente do imigrante foi simples, mas incrivelmente audaciosa. Se o povo brasileiro adotou com tanta paixão esse formato de loja de variedades,
Porque o principal nome desse mercado precisava ser Americanas. O Brasil merecia e precisava de uma versão própria. Uma loja que entendesse o calor humano do povo, que falasse a sua língua sem sotaque e que batesse de frente com a gigante Yankee. Nascia assim, em 1944, a primeira unidade das lojas brasileiras. A escolha do nome não foi um acaso. Foi uma jogada magistral de marketing e patriotismo velado. Em uma época de forte apelo nacionalista, chamar um magazine de lojas brasileiras era um convite psicológico poderoso. Era como dizer ao trabalhador que ele agora tinha um lar no comércio. O modelo de negócios Basbaum não fazia questão de esconder. Era uma cópia quase exata do formato da concorrente. As portas eram largas para convidar o grande público. Os corredores eram dispostos para facilitar a circulação fluida. Havia de tudo um pouco. Roupas de baixo, panelas, pentes, botões, cadernos, perfumes baratos e ferramentas. Tudo aquilo que uma casa em formação precisava, a preços que cabiam no salário mínimo. No entanto, o início foi marcado por uma tensão brutal. O grande desafio de Basbaum não era encher as prateleiras, mas sim quebrar um hábito já estabelecido. Como convencer uma clientela fiel a abandonar uma marca que já estava enraizada há uma década e meia no país para apostar em um nome recém-criado? As lojas americanas já possuíam um poder de barganha gigantesco com os fornecedores, permitindo-lhes esmagar qualquer concorrência com preços irrisórios. A resposta de Basbaum foi a agressividade nas trincheiras do varejo. Ele entendeu que não bastava apenas existir, era preciso incomodar. As lojas brasileiras começaram a adotar uma estratégia de guerrilha, buscando pontos comerciais que fossem tão bons quanto os da rival, apostando em promoções relâmpago e no atendimento mais próximo, aproveitando o calor do jeitinho brasileiro no trato com o consumidor. O nome Brasileiras começou a soar familiar. Mais do que isso, começou a soar como uma alternativa justa. Lentamente, o trabalhador que antes entrava nas Americanas por inércia passou a cruzar a rua para ver se as panelas ou as meias não estavam uns centavos mais baratas nas brasileiras. Adolfo Basbaum não apenas abriu uma loja, ele declarou guerra ao monopólio. Ele não sabia, mas aquele primeiro estabelecimento em 1944 seria apenas a semente de um império formidável, que em breve transformaria o apelido Lobras em um sinônimo de consumo para milhares de famílias, pavimentando o caminho para uma das maiores rivalidades de rua que a história do varejo brasileiro já testemunhou. Nas décadas de 1950 a 1970, o Brasil vivia os chamados Anos Dourados, embalados por promessas de desenvolvimento rápido, a construção de Brasília, o êxodo rural e uma explosão demográfica sem precedentes nos centros urbanos. E foi exatamente nesse asfalto quente e pulsante das cidades em crescimento que as lojas brasileiras, já carinhosamente apelidadas e consolidadas pelo povo como Lobras, viveram a sua verdadeira era de ouro. O que começou como uma aposta arriscada de Adolfo Basbaum no centro de São Paulo, transformou-se rapidamente em uma máquina formidável de expansão varejista. A estratégia da Lobras não era para amadores e tampouco para líderes de coração fraco. Basbaum não queria apenas ter uma fatia do mercado. Ele queria asfixiar o monopólio da concorrência. A regra não escrita da empresa, visível para qualquer pessoa que caminhasse pelos centros comerciais do Brasil, era a tática da sombra permanente. Onde as lojas americanas inauguravam uma filial exuberante, lá estava a Lobras, abrindo as portas de uma unidade gigantesca literalmente na porta ao lado, ou exatamente do outro lado da rua. Era uma guerra declarada a céu aberto. Uma batalha travada palmo a palmo nas calçadas de pedra portuguesa, disputada cliente a cliente, centavo a centavo. Se as americanas penduravam grandes cartazes amarelos, anunciando promoções na vitrine, a Lobras respondia colocando locutores nas portas com megafones, gritando ofertas relâmpago que faziam as donas de casa mudarem de direção no meio da rua. As vitrines, sempre cheias e vibrantes, funcionavam como um ímã irresistível. O slogan da rede não poderia ser mais direto e acolhedor. Tudo para o lar e para a família. E eles entregavam exatamente isso.
Entrar em uma Lobras em um sábado de manhã não era apenas uma tarefa de rotina, era um evento, o ápice da semana. As lojas possuíam corredores imensos, repletos de gôndolas baixas e iluminadas. O cheiro de produtos novos, roupas engomadas e até mesmo da pipoca vendida nas portas criava uma atmosfera única. Mães procuravam tecidos, panelas e utilidades domésticas. Pais avaliavam ferramentas, enquanto as crianças se perdiam, completamente extasiadas, nas gigantescas seções de brinquedos. No Natal e no Dia das Crianças, as filas dobravam os quarteirões. O impacto da rede, no entanto, transcendia a venda de produtos. A Lobras era, para muitos brasileiros, o primeiro contato físico com a modernidade e com o deslumbramento do consumo de massa. O exemplo mais icônico desse fenômeno cultural histórico aconteceu no ano de 1957, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Quando a Lobras inaugurou a sua mega loja de 3 andares, no coração da Praça do Ferreira, o marco central da capital cearense, ela trouxe um equipamento que parecia saído da ficção científica. A primeira escada rolante de todo o estado. O evento parou a cidade. A inauguração atraiu multidões monumentais. Famílias inteiras vestiam suas melhores roupas de domingo, não para comprar sabonetes ou toalhas, mas para viver a experiência vertiginosa de ser transportado magicamente para o andar de cima. Houve quem pagasse fotógrafos de praça para registrar a família na escada rolante da Lobras. Aquela máquina não era apenas um meio de transporte entre andares. Era um símbolo de status e progresso. Para a população de Fortaleza e de tantas outras cidades pelo país, a marca deixava de ser apenas um estabelecimento comercial para se tornar uma atração turística. Um pedaço do Brasil desenvolvido acessível a todos. Mas essa expansão gloriosa e agressiva carregava tensões ocultas. Sustentar dezenas e, posteriormente, centenas de megalojas em endereços hipervalorizados, os chamados pontos de ouro dos centros das cidades, exigia um fluxo de caixa monumental. A rivalidade carniceira com as americanas mantinha as margens de lucro constantemente espremidas. Se a rival baixava o preço de um item básico em alguns centavos, a Lobras era obrigada a absorver o golpe e cobrir a oferta, num jogo perigoso de quem sangrava menos. Era um modelo de altíssimo volume e baixíssimo retorno por item, onde qualquer descontrole logístico poderia ser fatal. Durante anos, o volume absurdo de vendas compensou essas fragilidades. No auge, a Lobras parecia indestrutível. Ela ditava tendências, empregava milhares de brasileiros e ancorava o comércio de rua das maiores metrópoles do país. Era um império de cimento, tijolo e escadas rolantes, movido pela demanda inesgotável de uma nação jovem. Contudo, enquanto as caixas registradoras tilintavam e o povo sorria nos calçadões, o cenário corporativo começava a mudar. O gigantismo que tornou a Lobras poderosa também a tornou pesada. E o primeiro golpe brutal contra a essência desse império não viria dos concorrentes nas calçadas, nem da economia instável do país. Viria de uma sala de reuniões, através de um aperto de mãos milionário que começaria a apagar, lentamente, o brilho da estrela do varejo brasileiro. O início da década de 1980 trouxe ventos ásperos para a economia do Brasil. A euforia do milagre econômico havia ficado para trás, substituída por uma inflação que começava a mostrar suas garras com força e por uma instabilidade política e financeira que testava os nervos de qualquer empresário. No varejo, o cenário não era diferente. Manter a máquina de guerra das lojas brasileiras funcionando a pleno vapor, com dezenas de megalojas em pontos nobres, milhares de funcionários e uma política de preços sufocante para combater as lojas americanas. Exigia não apenas uma energia inesgotável, mas também um fôlego financeiro monumental. Para a família Basbaum, fundadora da Lobras, o desgaste de quase 4 décadas na linha de frente dessa batalha implacável cobrava o seu preço. O gigantismo da rede era inegável, mas a rentabilidade já não acompanhava o tamanho do esforço. Foi então que, no ano de 1982, os corredores do mercado corporativo paulista foram sacudidos por uma notícia surpreendente.
O controle acionário das lojas brasileiras havia sido vendido. O império do cimento e das escadas rolantes mudava de mãos. Os compradores não eram investidores estrangeiros ou banqueiros frios de Wall Street, mas sim um nome profundamente enraizado no próprio comércio popular brasileiro: a família Goldfarb. Liderada pelo visionário Bernardo Goldfarb, a família já era proprietária de um fenômeno do varejo nacional: as lojas Marisa. Naquela época, a Marisa vinha construindo uma reputação formidável, focada em um nicho muito específico e extremamente lucrativo: a moda feminina popular. Com o icônico slogan de mulher para mulher, a rede de confecções ostentava margens de lucro invejáveis, operações enxutas e um crescimento acelerado. No papel e nas salas de reunião acarpetadas de São Paulo, a união dessas duas potências parecia o nascimento do grupo varejista definitivo do Brasil. A tese de investimento da família Goldfarb era brilhante na teoria. Tratava-se de uma sinergia perfeita. A Marisa dominava o mercado de roupas, mas não vendia utilidades domésticas. A Lobras era a rainha das panelas, dos brinquedos, dos materiais escolares e dos produtos para o lar. Juntas, sob o mesmo guarda-chuva corporativo, elas poderiam cruzar suas bases de clientes, otimizar a logística e esmagar qualquer concorrente que ousasse cruzar seus caminhos nos centros das cidades. Era a promessa da criação de um colosso indestrutível. Contudo, a realidade do chão de loja revelou-se drasticamente diferente das planilhas dos executivos. O choque de culturas operacionais foi imediato e brutal. A Marisa era uma operação ágil. Vender roupas significava lidar com estações do ano, tendências de moda, cabides e tecidos. Era um modelo de alto giro e margens generosas. A Lobras, por outro lado, era um dinossauro complexo. Vender tudo para o lar significava gerenciar um estoque caótico de mais de 10 mil itens diferentes, que iam desde botões de camisa e agulhas até liquidificadores, passando por cadernos, ferramentas de jardinagem e carrinhos de rolimã. A logística era um pesadelo diário. As quebras de estoque eram frequentes. E, o pior de tudo, a margem de lucro de um pacote de pregos ou de um prato de vidro era minúscula quando comparada a uma blusa feminina. Essa disparidade silenciosa plantou a semente do que se tornaria o maior drama interno da companhia. No mundo corporativo, o capital não tem sentimentos. Ele flui naturalmente para onde o retorno é maior e mais rápido. E para a família Goldfarb, rapidamente ficou claro qual das duas filhas era a prodígio e qual era o fardo. À medida que os anos 1980 avançavam, uma dinâmica cruel se estabeleceu nos bastidores. A Marisa gerava caixa com facilidade, brilhava aos olhos dos controladores e recebia os maiores aportes para a inovação. Suas lojas ganhavam iluminação moderna, vitrines atualizadas e campanhas publicitárias robustas. A Lobras, por sua vez, começou a perder o seu status de joia da coroa. Embora ainda fosse uma gigante em faturamento bruto, devido ao seu tamanho colossal, sua baixa eficiência fez com que os novos donos hesitassem em injetar o capital massivo que a rede precisava para se modernizar. O Império Popular começou a operar no piloto automático. A Lobras tornou-se, lentamente, a enteada da família Goldfarb. Nas ruas, o consumidor demorou a perceber a mudança estrutural, mas quem trabalhava nos bastidores sentia o arrefecimento. A agressividade característica que Adolfo Basbaum havia injetado no DNA da empresa na década de 1940 começou a evaporar. As lojas não recebiam reformas estruturais há anos. O layout dos corredores começou a parecer estagnado, congelado no tempo, enquanto o varejo ao redor se transformava rapidamente. Em muitos calçadões do Brasil, formou-se um retrato visual irônico da estratégia do grupo. De um lado da rua, uma loja Marisa recém-reformada, com letreiros brilhantes e ar-condicionado potente. Do outro, uma colossal loja Brasileiras, com a pintura levemente desbotada, iluminação amarelada e um ar de nostalgia que mascarava a falta de investimento. A venda de 1982 não destruiu as lojas brasileiras imediatamente. Longe disso. A inércia de uma marca tão amada e presente no cotidiano do brasileiro a manteria de pé, lutando por quase mais 2 décadas. Mas aquele aperto de mãos assinou um contrato invisível de negligência.
Ao ser rebaixada a um negócio de segunda importância dentro do próprio grupo controlador, a Lobras perdeu a sua capacidade de se reinventar. Sem saber, os milhares de clientes que ainda lotavam os corredores da Lobras em busca de presentes de Natal estavam caminhando pelos escombros de um império que já não era dono do próprio destino. A máquina ainda operava, mas o oxigênio estava sendo desviado. E nos anos que se seguiriam, o mercado não perdoaria essa estagnação, apresentando novas ameaças que transformariam a lentidão da Lobras em uma sentença de morte. O final da década de 1980 e o limiar dos anos 1990 trouxeram uma transformação visual e estrutural profunda para as grandes cidades brasileiras. O conceito de consumo estava mudando rapidamente, e o tecido urbano, que antes consagrava as ruas de comércio popular como o único grande palco do varejo, começou a refletir uma nova e implacável realidade. Para as lojas brasileiras, esse período de transição marcou o início de uma colisão frontal e dolorosa entre o seu modelo de negócios, moldado no passado, e um mercado para o qual a empresa estava se tornando dramaticamente inadequada. Durante décadas, o grande trunfo da Lobras foi o seu gigantismo físico. Um modelo de mega loja de calçadão, com 2, 3 ou até 4 andares localizados no coração pulsante das capitais, havia sido a fórmula perfeita nos anos dourados. No entanto, o que antes era um símbolo de poder e dominância, transformou-se gradativamente em uma âncora pesadíssima. Manter milhares de metros quadrados em endereços hipervalorizados, os chamados pontos de ouro de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tornou-se um pesadelo imobiliário. Os custos fixos de uma operação dessas proporções eram astronômicos. Aluguéis altíssimos, contas de luz estratosféricas e uma folha de pagamento gigantesca para manter centenas de balconistas e estoquistas começaram a devorar silenciosamente o caixa da empresa. E a matemática do chão de loja agravava essa hemorragia. A Lobras precisava vender volumes oceânicos de produtos extremamente baratos, como saboneteiras de plástico, cadernos escolares e pentes, apenas para conseguir pagar a conta de luz do mês. O contraste estético entre a Lobras e o resto do mundo também começou a gritar aos olhos do consumidor. Como a rede havia sido preterida nos investimentos internos do grupo controlador em favor da Marisa, as lojas pararam no tempo. Quem entrava em uma unidade das lojas brasileiras no início da década de 1990 tinha, muitas vezes, a desconfortável sensação de pisar em uma cápsula do tempo esquecida. O vermelho outrora vibrante das fachadas clássicas desbotava sob o sol dos centros comerciais. O piso de granilite ou paviflex, gasto por milhões de passos ao longo de décadas, já não brilhava. A iluminação amarelada e os corredores apertados, lotados com um mix confuso de mais de 10.000 itens diferentes, transmitiam uma sensação de desorganização. Enquanto isso, o Brasil via o nascimento de um novo templo de consumo, o shopping center. Brilhantes, climatizados, seguros e com estacionamento fácil, os shoppings começaram a drenar a classe média das ruas do centro. A experiência de compra estava mudando de uma necessidade utilitária para um momento de lazer higienizado, e as velhas lojas de departamento de rua não se encaixavam mais nesse quadro. A inércia da Lobras diante dessa revolução era palpável. Sem recursos para modernizar sua frota de megalojas ou migrar para dentro dos novos shopping centers, a marca ficou acorrentada aos centros das cidades, que simultaneamente passavam por um intenso processo de degradação urbana em várias capitais. A clientela fiel e nostálgica ainda estava lá, batendo ponto aos sábados, mas o volume de vendas já não era suficiente para mascarar a ferrugem nas engrenagens de um modelo de negócio que se recusava a evoluir. O império estava envelhecendo a olhos vistos, vulnerável e pesado demais para desviar dos novos predadores que começavam a cercá-lo. Além da obsolescência física de suas lojas, a Lobras começou a enfrentar um fenômeno externo que, silenciosamente, erodia sua base de clientes mais leal: a explosão do mercado informal e a mudança no comportamento de compra das classes C e D. Nos calçadões onde as lojas brasileiras reinavam,
surgia uma nova concorrência, muito mais ágil e impossível de ser combatida com estratégias tradicionais de varejo: os ambulantes. Com o aumento do desemprego e a inflação descontrolada dos anos 90, milhares de pessoas tomaram as calçadas para vender produtos básicos, de meias e roupas de baixo a utensílios de cozinha, a preços que não precisavam cobrir os custos de manutenção de uma estrutura física gigantesca. O consumidor, apertado pelo orçamento doméstico, não via mais a Lobras como a opção mais barata. Ele via o ambulante como a única opção possível. A Lobras, com seus custos fixos elevados, não tinha fôlego para entrar nessa guerra de preços, de peça por peça. Simultaneamente, o cenário competitivo do varejo organizado mudou de patamar. O setor de supermercados, que antes era apenas um lugar para comprar comida, percebeu que o modelo de loja de variedades era uma mina de ouro. Redes como Pão de Açúcar, Carrefour e Extra começaram a ampliar suas seções de não-alimentos. De repente, o cliente podia comprar sua geladeira ou seu liquidificador enquanto fazia as compras semanais de supermercado. Essas grandes cadeias tinham poder de barganha incomparável com os fornecedores, escalas que a Lobras, estagnada e sem investimentos, não conseguia mais alcançar. Havia também o problema do crediário. Por décadas, a Lobras foi o lugar onde a família brasileira abria o seu primeiro carnê. Era o cartão de crédito da época, o mecanismo que permitia comprar a primeira televisão ou o primeiro sofá. No entanto, o crédito no Brasil era um terreno minado pela inflação. Durante anos, a Lobras sobreviveu vendendo a prazo, pois a rotatividade do produto compensava a perda de valor do dinheiro. Quando a economia tentou se estabilizar, a gestão do crédito tornou-se um jogo de risco absoluto. A empresa não sabia mais como avaliar o risco do consumidor final em um ambiente de juros altos e inadimplência crescente. Enquanto a Lobras lutava para entender como sobreviver a esse novo ecossistema, os grandes magazines regionais e as novas potências do varejo eletrônico, que ainda engatinhavam, mas mostravam para onde o futuro apontava, começaram a morder fatias significativas do seu market share. A rede estava sendo cercada. Ela era grande demais para ser rápida e lenta demais para ser eficiente. O silêncio nos corredores não era apenas a falta de clientes, era o som da irrelevância. O modelo de loja de variedades generalista, que um dia encantou o Brasil com suas escadas rolantes e vitrines vermelhas, estava sendo fragmentado por especialistas. As lojas de roupa especializadas faziam melhor o papel da moda, as lojas de eletrodomésticos faziam melhor o papel da tecnologia e os supermercados faziam melhor o papel da conveniência. A Lobras, que queria ser tudo para todos, tornou-se aos poucos algo de que ninguém mais precisava especificamente. A crise financeira estava se aproximando, mas o diagnóstico real era que a Lobras já não tinha um propósito claro na mente do consumidor brasileiro. Durante anos, o varejo brasileiro viveu uma realidade paralela, quase alucinatória. Entre o final da década de 1980 e o início dos anos 1990, o Brasil foi engolido pelo dragão da hiperinflação. Os preços nos supermercados e nas lojas de departamento não subiam a cada mês. Eles disparavam diariamente, às vezes em questão de horas. A figura do funcionário correndo pelos corredores, com a infame maquininha de remarcar preços, tornou-se um símbolo daquela época caótica. Para o trabalhador e a dona de casa, era uma corrida desesperada contra o tempo. O salário precisava ser gasto no exato momento em que caía na conta, antes que perdesse o seu poder de compra. Mas para as grandes redes de varejo, como as lojas brasileiras, esse cenário de colapso econômico nacional funcionava como uma gigantesca e espessa cortina de fumaça corporativa. A hiperinflação criou um mecanismo de sobrevivência peculiar nos bastidores do comércio, conhecido no jargão financeiro da época como ciranda financeira, ou mercado de overnight. A lógica era perversa, mas imensamente lucrativa para quem tinha escala. A Lobras, com suas dezenas de lojas imensas, vendia um volume oceânico de mercadorias todos os dias. No final do expediente, todo aquele dinheiro em espécie, arrecadado nos caixas, não era usado imediatamente para pagar fornecedores ou investir nas lojas. Ele era depositado rapidamente nos bancos,
em aplicações financeiras de curtíssimo prazo que rendiam juros exorbitantes da noite para o dia. Esse ganho puramente especulativo mascarava uma verdade aterradora. A operação de varejo da Lobras estava sangrando. O lucro não vinha mais da venda eficiente de um liquidificador, de um jogo de toalhas ou de uma panela de pressão. A empresa muitas vezes vendia esses produtos com prejuízo operacional ou margens ínfimas, engolidas por custos fixos altíssimos de aluguel, luz e pessoal. Contudo, o rendimento mágico dos juros da noite passada cobria o rombo do chão de loja e ainda fazia as planilhas da diretoria terminarem o mês no azul. Era uma máquina de ilusões perfeitamente azeitada. E como a família Goldfarb já estava concentrando seus esforços de modernização e eficiência nas lojas Marisa, a letargia administrativa da Lobras foi perdoada ano após ano, porque a hiperinflação protegia a incompetência. Até que a música da festa parou abruptamente. Em 1º de julho de 1994, o Brasil acordou sob uma nova realidade econômica: a implantação do Plano Real. A nova moeda trouxe um choque brutal de estabilização. A inflação, que antes corroía o dinheiro em um ritmo de 40% ao mês, despencou. As maquininhas de remarcar preços foram aposentadas. O consumidor, pela primeira vez em décadas, não precisava mais comprar por desespero. Ele podia parar, pensar e, o mais importante, comparar preços entre as lojas. Para a população brasileira, o Plano Real foi o início de uma nova era de dignidade e poder de compra. Para as lojas brasileiras, no entanto, foi o equivalente a acender a luz no meio de um salão de baile em ruínas. Sem a hiperinflação, a ciranda financeira acabou da noite para o dia. Os ganhos fáceis nos bancos desapareceram. De repente, a Lobras foi obrigada a sobreviver exclusivamente do seu negócio principal: comprar bem, operar com eficiência e vender com lucro. E foi nesse exato momento que a verdadeira tragédia do império se revelou. Quando a maré da inflação baixou, o mercado percebeu que a Lobras estava operando no escuro. A cortina de fumaça se dissipou, revelando uma estrutura operacional pesada, velha e incapaz de gerar caixa por conta própria. O impacto nas calçadas foi imediato e transformador. Com o dinheiro finalmente mantendo o seu valor no bolso durante o mês inteiro, a dona de casa brasileira mudou drasticamente o seu comportamento de compra. Ela não precisava mais correr para a Lobras na sexta-feira à tarde e comprar o primeiro conjunto de panelas ou pacote de cadernos que visse pela frente, aterrorizada com o medo de que o preço dobrasse na segunda-feira de manhã. Agora, ela tinha um poder inédito: o tempo. O consumidor podia caminhar tranquilamente pelos centros, pesquisar vitrines, exigir mais qualidade no atendimento e, principalmente, comparar o preço da Lobras com o do hipermercado recém-inaugurado no bairro ou com as lojas especializadas. E nessa nova e implacável guerra da comparação, a Lobras invariavelmente perdia. Sem os ganhos financeiros estratosféricos do overnight, o balanço contábil da companhia começou a refletir a dura e crua realidade das suas prateleiras. A operação comercial puramente dita, a essência do varejo de comprar, do fornecedor e vender para o cliente, estava gerando déficits assustadores. A matemática já não fechava. As lojas eram colossais em tamanho, e manter o sistema elétrico, a limpeza militar dos milhares de metros quadrados e as centenas de funcionários de salão custava uma fortuna mensal. Vender utilidades domésticas de baixo valor agregado, como pentes de plástico e bacias, em pontos comerciais que custavam o equivalente ao aluguel de uma joalheria, provou-se uma equação totalmente insustentável na era da moeda forte. Enquanto a sua eterna arquirrival, as lojas americanas, aproveitava a estabilidade do Plano Real para buscar investidores, modernizar a logística, implementar sistemas de código de barras e renovar seus pontos de venda, a Lobras encontrava-se em um estado de paralisia estrutural. A família Goldfarb estava diante de um dilema corporativo bilionário: modernizar dezenas de megalojas decadentes espalhadas pelo país exigiria um aporte de capital titânico. Era um dinheiro que o grupo controlador até possuía, mas que preferia, com a frieza típica das grandes corporações,
investir na sua verdadeira galinha dos ovos de ouro, a Lojas Marisa. A rede de moda feminina surfava maravilhosamente na estabilidade econômica, abrindo unidades enxutas, lucrativas e modernas, enquanto a Lobras era vista apenas como um sumidouro de recursos. A Lojas Brasileiras foi então deixada à própria sorte para tentar sobreviver com o fluxo de caixa que ela mesma gerava. Na prática, isso significava que a empresa precisava começar a canibalizar a si mesma para continuar de portas abertas. Para conseguir pagar as duplicatas dos fornecedores e fechar a gigantesca folha de pagamento no final do mês, a direção passou a atrasar manutenções essenciais, cortar o quadro de seguranças e empacotadores e reduzir os volumes das encomendas de reposição. O cliente, agora com os olhos muito mais críticos e um senso de valor apurado pela ausência de inflação, notou a deterioração rapidamente. Prateleiras que antes transbordavam em épocas festivas começaram a exibir dolorosos buracos vazios. Os corredores ficaram mais escuros. O atendimento, antes caloroso, tornou-se escasso e desmotivado. O fim da ilusão inflacionária não foi apenas um mero ajuste nas planilhas econômicas do país. Foi o choque de realidade que quebrou, em definitivo, a espinha dorsal de um modelo de negócios que havia se recusado a evoluir. A hiperinflação tinha sido, paradoxalmente, o último grande balão de oxigênio de um gigante doente. Quando a neblina dos preços remarcados se dissipou, revelou-se ao mercado financeiro que a Lobras não era mais aquele temido e invencível império das calçadas. Ela havia se tornado um mastodonte frágil, sangrando caixa diariamente e acumulando dívidas bancárias e com fornecedores que, muito em breve, ultrapassariam a sufocante marca dos 100 milhões de reais. O relógio da sobrevivência havia começado a sua contagem regressiva mais cruel, e desta vez não haveria mágicas financeiras para adiar a sentença. Entre os anos de 1996 e 1999, as lojas brasileiras entraram em uma fase que os especialistas em reestruturações corporativas conhecem muito bem: a agonia silenciosa. Para quem caminhava apressado pelas calçadas do lado de fora, a Lobras ainda parecia ser a mesma gigante de sempre. As grandes portas de vidro continuavam abertas todas as manhãs. Os funcionários vestiam seus uniformes tradicionais e as vitrines ainda tentavam exibir ofertas para atrair os pedestres. Mas por trás das prateleiras que ficavam cada vez mais espaçadas, nos escritórios acarpetados da diretoria em São Paulo, o império estava, na prática, respirando por aparelhos. A matemática financeira havia se tornado um carrasco implacável. Sem o escudo protetor da hiperinflação, a ineficiência operacional da Lobras ficou exposta em números dramáticos. O custo para manter 63 megalojas ativas espalhadas por 20 estados brasileiros, pagando aluguéis exorbitantes em centros urbanos que começavam a perder fluxo de clientes para os novos shopping centers, era brutalmente superior à receita gerada pela venda de utilidades domésticas baratas. A concorrência agressiva de supermercados e ambulantes espremia as margens até não sobrar quase nada. A cada mês que passava, a operação queimava a caixa de forma incontrolável. Para tentar cobrir os buracos diários de fluxo de caixa, a empresa recorreu à pior das soluções possíveis: o endividamento bancário em um país que agora possuía algumas das taxas de juros reais mais altas do planeta. Rapidamente, a bola de neve financeira fugiu do controle, aproximando-se da assustadora marca de 100 milhões de reais em dívidas acumuladas. Foi exatamente nesse cenário de asfixia corporativa que o grupo controlador, a família Goldfarb, se viu diante de uma encruzilhada decisiva. De um lado da balança corporativa estava a Lojas Brasileiras, uma marca histórica com mais de meio século de tradição, que empregava milhares de pais e mães de família e ocupava um lugar afetivo inegável na memória do varejo nacional. Mas era um paciente em estado terminal que exigiria injeções colossais de capital, o fechamento drástico de dezenas de lojas deficitárias e uma reinvenção completa e incerta do seu modelo de negócios para ter alguma mínima chance de sobrevivência. Do outro lado da balança estava a Lojas Marisa. A outra filha do grupo era o oposto exato: moderna, ágil, altamente rentável e em franca expansão pelo Brasil,
surfando maravilhosamente na estabilidade econômica com suas coleções de roupas femininas de alto giro. No mundo implacável das grandes corporações, decisões na casa das centenas de milhões de reais não são tomadas com base em nostalgia ou carinho do público. Salvar a Lobras significaria, inevitavelmente, drenar os valiosos recursos da Marisa, colocando em risco não apenas uma, mas ambas as empresas da família. O risco de um contágio financeiro era iminente e aterrorizante. Se a âncora pesada da Lobras afundasse de vez, ela poderia muito bem puxar a Marisa para o fundo do mesmo abismo. A escolha, portanto, por mais dolorosa que fosse para a rica história do comércio de rua brasileiro, já estava tomada nos corredores do poder. A Lobras seria o cordeiro sacrificado para garantir a perpetuidade e a segurança do restante do império. A decisão de desligar os aparelhos foi tomada de forma fria e calculada, mas a sua execução exigia uma cautela extrema. Uma rede de varejo com dezenas de filiais espalhadas pelo país não pode simplesmente fechar as portas da noite para o dia sem causar um terremoto no mercado, pânico imediato entre os fornecedores e uma avalanche incontrolável de bloqueios judiciais. Era preciso preparar o terreno. E assim, nos bastidores, começou um dos processos de esvaziamento mais tristes e metódicos já vistos no comércio nacional. Enquanto a alta diretoria desenhava o plano de liquidação final, os milhares de balconistas, caixas e gerentes nas lojas de norte a sul do Brasil não faziam a menor ideia de que os seus destinos já estavam selados. Eles continuavam varrendo o chão de granilite todas as manhãs, arrumando os poucos produtos que ainda chegavam para preencher as gôndolas, tentando bater metas impossíveis e sorrindo para os clientes fiéis, completamente alheios ao fato de que o relógio da companhia estava prestes a zerar. À medida que 1998 avançava e o ano de 1999 despontava no horizonte, a asfixia financeira, antes restrita às planilhas fechadas da matriz, tornou-se dolorosamente visível no chão de loja. O sintoma mais clássico e letal da falência iminente no varejo começou a tomar conta das 63 filiais restantes da Lobras. A quebra irreversível da cadeia de suprimentos. Quando uma empresa do tamanho das lojas brasileiras começa a atrasar sistematicamente o pagamento de suas duplicatas, o mercado reage com uma rapidez impiedosa. Grandes fornecedores de eletrodomésticos e utilidades, que outrora brigavam ferozmente por um espaço de destaque nas vitrines da rede, cortaram abruptamente as linhas de crédito. Sem dinheiro em caixa para comprar à vista e sem confiança do mercado para comprar a prazo, os centros de distribuição da companhia secaram, e o reflexo imediato disso atingiu diretamente o consumidor final. As enormes lojas de 2 e 3 andares, projetadas para abrigar um mar de mercadorias, transformaram-se em cenários desoladores. Para tentar disfarçar a falta de produtos e o fim das entregas, gerentes desesperados recorriam à velha tática do espalhamento ou maquiagem de gôndola. Se antes uma prateleira exibia 30 liquidificadores empilhados, agora ela mostrava apenas 3 ou 4, colocados estrategicamente na beirada, com enormes espaços vazios atrás. Corredores inteiros de brinquedos e roupas foram silenciosamente desativados ou bloqueados por tapumes improvisados. Para os funcionários mais antigos, o contraste era de partir o coração. Homens e mulheres que dedicaram 20 ou 30 anos de suas vidas à Lobras, que lembravam dos natais frenéticos, onde mal se podia caminhar pelos corredores de Fortaleza, Recife ou São Paulo, agora passavam horas ociosos, encostados em balcões de madeira gasta, esperando por clientes que raramente entravam. O barulho vibrante das caixas registradoras mecânicas e a voz dos locutores com megafones anunciando as ofertas relâmpago haviam sido substituídos por um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo zumbido contínuo das velhas lâmpadas fluorescentes. Havia um sentimento de negação coletiva entre a força de trabalho. Muitos acreditavam que era apenas uma fase ruim, uma crise passageira típica da economia brasileira, e que a família Goldfarb, com seu vasto império, em breve injetaria o dinheiro necessário para reabastecer as lojas. Afinal, como uma marca tão grande, tão enraizada na cultura popular,
poderia simplesmente desaparecer? Mas nos altos escalões, a sentença já estava assinada. A dívida acumulada da operação já encostava na assombrosa marca dos 100 milhões de reais. No primeiro trimestre de 1999, o balanço da Lobras apontou um prejuízo líquido de mais de 21 milhões de reais em apenas 3 meses. A hemorragia era fatal. Não havia comprador no mercado disposto a assumir um passivo daquele tamanho, atrelado a um modelo de negócios considerado obsoleto. E a Marisa precisava ser protegida a qualquer custo. A direção então iniciou a contagem regressiva para a Operação Desmonte. Em absoluto sigilo, advogados e executivos começaram a traçar o mapa da liquidação. Nenhuma palavra vazou na imprensa. Nenhum aviso prévio foi dado aos sindicatos. A agonia da Lobras, que havia sido prolongada artificialmente por anos, caminhava para o seu ato final. Uma rede que levou mais de 5 décadas para se tornar um gigante do varejo nacional, seria desmontada em questão de dias, pavimentando o caminho para um dos encerramentos mais frios e repentinos da história comercial do Brasil. O ano de 1999 despontou no calendário não com a promessa de um novo começo, mas com o peso de uma sentença matemática incontornável. Nos primeiros meses daquele ano, os relatórios financeiros que chegavam à mesa da alta diretoria do grupo controlador não deixavam mais nenhuma margem para a negação. Apenas no primeiro trimestre, as lojas brasileiras registraram um prejuízo líquido sangrento de mais de 21 milhões de reais. Era um ritmo de queima de caixa que nenhuma operação de varejo conseguiria sustentar, especialmente uma que já carregava nas costas uma dívida bancária e com fornecedores que batia a marca dos 100 milhões. Nas salas de reunião fechadas a 7 chaves em São Paulo, o clima era de um velório corporativo antecipado. A família Goldfarb e seus executivos de confiança encontravam-se diante de um tabuleiro de xadrez onde todas as jogadas normais pareciam levar à ruína total. Naquela época, a legislação brasileira oferecia o mecanismo da concordata, o antecessor da atual recuperação judicial, que permitia a uma empresa em dificuldades suspender temporariamente o pagamento de suas dívidas para tentar se reestruturar. No entanto, para as lojas brasileiras, a concordata era uma armadilha mortal disfarçada de tábua de salvação. O raciocínio da diretoria era frio, estritamente financeiro e implacável. Se a Lobras pedisse concordata, o mercado financeiro e os credores entrariam em pânico imediato. Os bancos, temendo um calote de proporções monumentais, cortariam instantaneamente não apenas as linhas de crédito da Lobras, mas também as da Lojas Marisa, a empresa irmã que pertencia aos mesmos donos. O contágio financeiro seria instantâneo e fatal. A Marisa, que era uma operação ágil, moderna e altamente lucrativa, seria arrastada para o abismo pela âncora enferrujada da Lobras. Foi nesse momento de tensão extrema que a escolha fatal foi feita. Não haveria pedido de concordata judicial. Não haveria apelos dramáticos na imprensa por renegociação de dívidas ou busca por novos sócios. Não haveria sequer uma tentativa real de salvar a marca histórica. A diretoria decidiu que a Lojas Brasileiras precisava morrer. Mais do que isso, ela precisava morrer de forma cirúrgica, autônoma e controlada, antes que o seu colapso público destruísse o verdadeiro futuro da família. A partir daquele instante, o destino de 63 megalojas, espalhadas por 20 estados brasileiros e de milhares de funcionários, foi selado em absoluto silêncio. Teve início, então, a fase mais sombria e calculista da história da companhia: o esvaziamento premeditado. A primeira ordem que desceu para as áreas de compras e logística foi categórica e irreversível: cortar todas as ordens de reposição. Nenhum prego, nenhum caderno, nenhuma panela ou brinquedo a mais deveria entrar nos depósitos da Lobras. O objetivo principal da operação diária deixou de ser a manutenção do cliente e passou a ser uma liquidação interna silenciosa. A empresa precisava transformar o pouco estoque que ainda restava nas prateleiras em dinheiro vivo o mais rápido possível. Cada centavo arrecadado seria vital para minimizar o impacto das rescisões trabalhistas iminentes e limpar o terreno legal para o fechamento definitivo, sem causar um escândalo que respingasse na Lojas Marisa.
Nas calçadas de Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e tantas outras cidades, as vitrines vermelhas que outrora ditavam as regras do comércio popular começaram a exibir um espetáculo melancólico. Promoções agressivas de queima de estoque pipocavam nas fachadas. Porém, não eram as tradicionais ofertas de mudança de estação ou aniversário da marca que o brasileiro estava acostumado a ver. Eram os últimos suspiros de um gigante tentando monetizar as suas próprias vísceras antes de o relógio parar definitivamente. O consumidor de rua, completamente desavisado das manobras de bastidores, aproveitava os preços vis das panelas e cadernos sem sequer imaginar que estava comprando, peça por peça, os últimos destroços de um império que já estava morto no papel. O desmonte físico das lojas ganhou contornos surreais e profundamente tristes à medida que o primeiro semestre de 1999 avançava. Sem receber novas mercadorias dos centros de distribuição há meses, os gerentes regionais receberam da matriz uma diretriz sombria. Era preciso confinar o pouco que restava. Nas megalojas de múltiplos andares que um dia foram o orgulho arquitetônico da Lobras e o coração do varejo de rua, começou um processo de encolhimento literal. Os andares superiores, antes abarrotados de seções mágicas de brinquedos, pilhas infinitas de roupas e corredores inteiros de utilidades para o lar, foram sendo esvaziados de cima para baixo. As famosas escadas rolantes, aquelas mesmas máquinas que haviam maravilhado multidões em Fortaleza e outras capitais nas décadas de 50 e 60, foram sumariamente desligadas para economizar energia. Na base dos degraus de metal paralisados, funcionários constrangidos colocavam placas de "em manutenção" ou "área isolada". Todo o estoque que ainda podia ser vendido foi empilhado de forma quase caótica no andar térreo, o mais próximo possível das portas de entrada. A ordem era criar uma falsa ilusão de volume para o pedestre que olhasse da rua, mascarando os milhares de metros quadrados abandonados logo acima. Para os funcionários de salão, o ambiente de trabalho tornou-se insuportavelmente pesado e opressivo. O rádio interno da loja, que antes tocava jingles animados e abria espaço para locutores anunciarem ofertas relâmpago a plenos pulmões, agora soava oco, ecoando nas paredes descascadas dos galpões quase vazios. Aqueles que tinham mais tempo de casa, gerentes de piso, caixas e estoquistas com décadas de dedicação, começaram a ligar os pontos. O sumiço sistemático dos produtos, o desligamento das luzes em setores inteiros, a recusa dos caminhões em descarregar nas docas e o silêncio absoluto da gerência formavam um quebra-cabeça macabro. Sem nenhum comunicado oficial do sindicato ou da diretoria, o medo do desemprego espalhava-se pelos corredores como um vírus silencioso. Longe das ruas, nos confortáveis escritórios de advocacia e nas salas de reunião em São Paulo, o grupo controlador agia com precisão militar. Ao promover aquela prolongada queima de estoque a preços de custo ao longo dos meses, a empresa não estava tentando recuperar a sua fatia de mercado. Ela estava raspando o fundo do tacho para criar uma reserva mínima de liquidez. O objetivo principal da família Goldfarb nesse esvaziamento era garantir que houvesse algum dinheiro em caixa para tentar administrar a gigantesca e iminente onda de rescisões trabalhistas. O terror jurídico da diretoria era que uma falência caótica e não planejada gerasse uma enxurrada imediata de processos e bloqueios judiciais que acabassem atingindo, por tabela, as contas e os ativos das lojas Marisa. Foi, em essência, um planejamento de contenção de danos rigoroso e sem emoções. E assim, o trágico mês de julho de 1999 se aproximou. As lojas brasileiras, o império que Adolfo Basbaum fundou em 1944, com a ousadia de desafiar as americanas, a marca que ajudou a mobiliar milhões de lares brasileiros, que vendeu a primeira bicicleta de incontáveis crianças e que introduziu o brilho do comércio de massa no país, havia sido reduzida a cascas vazias. Eram agora fantasmas de concreto, com letreiros vermelhos desbotados, operando no suporte básico de vida, apenas esperando o golpe de misericórdia. Nos corredores do alto comando corporativo, a decisão final já estava sacramentada. O documento com a ordem de fechamento nacional
estava redigido, revisado e assinado. A armadilha lá estava armada. Restava apenas escolher o momento exato para puxar a tomada de vez, encerrando um capítulo monumental da história do varejo do Brasil. E esse momento estava prestes a chegar, sob a sombra de um dos dias mais caóticos e memoráveis que a economia brasileira já testemunhou. O amanhecer do dia 29 de julho de 1999 carregava um ar pesado nas capitais brasileiras. Naquela manhã de quinta-feira, o país inteiro estava com a atenção paralisada e os olhos grudados nas telas das televisões. O noticiário fervia com plantões ao vivo, helicópteros sobrevoando o centro de São Paulo e repórteres ofegantes aglomerados em calçadas. O motivo de tamanho estardalhaço era a decretação oficial da falência de duas das mais icônicas redes de varejo do país, o Mapim e a Mesbla, cujos impérios haviam desmoronado de forma caótica e pública sob a gestão do polêmico empresário Ricardo Mansur. O Brasil assistia, atônito, à morte de gigantes, mas enquanto os holofotes, as lágrimas e as câmeras da imprensa se concentravam exclusivamente na tragédia do Mapim, uma outra morte, tão ou mais representativa para a história do comércio popular brasileiro, estava acontecendo nas sombras, em absoluto silêncio. Longe do assédio dos jornalistas, nos escritórios acarpetados da Matriz em São Paulo, os papéis finais já estavam assinados. Sem convocar coletivas de imprensa, sem longas batalhas judiciais em praça pública e sem sequer tentar um último e desesperado pedido de concordata, a diretoria das lojas brasileiras enviou a ordem final. Era uma comunicação fria, seca, transmitida via fax e telefonemas curtos para os gerentes regionais espalhados por 20 estados do Brasil. A ordem continha apenas uma diretriz central: as portas não deveriam ser abertas ao público. A Lobras, após 55 anos de história, estava encerrando as suas atividades para sempre. Nas 63 filiais que ainda resistiam, o choque foi devastador. Milhares de funcionários haviam acordado naquela manhã, vestido os seus uniformes e se deslocado para os centros das cidades, esperando mais um dia de trabalho. Muitos sabiam que a situação era crítica. As prateleiras vazias e o clima de abandono dos últimos meses não deixavam dúvidas de que a empresa sangrava. Mas quase ninguém estava preparado para a brutalidade de um corte tão repentino. Quando os funcionários chegaram para bater o ponto, encontraram um cenário fúnebre. Em vez do tradicional burburinho matinal de organização das gôndolas e preparação dos caixas, eles foram reunidos pelos gerentes em círculos silenciosos no meio dos corredores esvaziados. Foi ali, cercados por seções de brinquedos fantasmas e prateleiras de utilidades domésticas empoeiradas, que ouviram a sentença. Não havia mais lojas brasileiras, todos estavam demitidos. O choro contido que se espalhou por aquelas mega lojas de Fortaleza a Porto Alegre era a trilha sonora de uma tragédia operária. Eram pais e mães de família, caixas com 10, 20, 30 anos de casa, estoquistas que haviam dedicado suas juventudes inteiras a carregar caixas pelos labirintos da companhia, agora segurando seus avisos prévios. A promessa fria da diretoria era de que as verbas rescisórias seriam pagas rigorosamente em dia. Uma promessa garantida pelo dinheiro do próprio grupo controlador, que assumiria a monumental dívida de 100 milhões de reais, justamente para evitar o colapso cruzado com as lojas Marisa. Para o trabalhador, no entanto, o dinheiro da rescisão não apagava o trauma de ver a sua segunda casa ser trancada com cadeados. Do lado de fora, nas ruas e calçadões, o impacto urbano daquela decisão revelou-se de forma quase surreal. Às 9 da manhã, o horário em que tradicionalmente as pesadas portas de aço da Lobras deveriam se erguer para receber o fluxo frenético de pedestres, elas permaneceram abaixadas. Clientes fiéis, que há décadas mantinham o hábito de checar as vitrines da Lobras antes de cruzar a rua para ver as ofertas das lojas americanas, paravam confusos nas calçadas. Em vez dos locutores com megafones anunciando as promoções do dia, havia apenas folhas de papel ofício coladas precariamente no vidro escuro, com fita adesiva, informando um encerramento vago e definitivo. A imagem era de uma tristeza arquitetônica profunda. Aquelas vitrines gigantescas,
que um dia foram o epicentro do Natal brasileiro, o lugar onde crianças colavam o rosto no vidro para sonhar com bonecas e autoramas, estavam apagadas. As famosas escadas rolantes, símbolos de um Brasil moderno que a Lobras havia introduzido em tantas capitais, foram silenciadas de uma vez por todas, repousando como esqueletos de metal inerte no escuro. A eutanásia corporativa das lojas brasileiras foi executada com uma precisão cirúrgica e gélida. A família Goldfarb escolheu exatamente o dia do colapso do Mapim e da Mesbla para puxar o plugue, talvez sabendo que a fumaça daquela outra grande tragédia do varejo serviria como uma cortina perfeita para esconder o funeral da Lobras. E funcionou. A imprensa mal teve tempo de registrar o fim da rede de Adolfo Basbaum. Não houve luto nacional em rede de televisão. Houve apenas o silêncio de dezenas de lojas gigantescas sendo apagadas do mapa urbano brasileiro num piscar de olhos. Quando o sol se pôs naquele 29 de julho de 1999, os letreiros vermelhos não se acenderam. O império que nasceu do sonho audacioso de um imigrante judeu de desafiar as gigantes estrangeiras e que por décadas foi o coração pulsante do comércio popular, para o lar e para a família, deixou de existir. A Lobras não morreu em uma batalha épica. Ela foi deliberadamente sacrificada para que outra vivesse, deixando para trás um vazio monumental nas calçadas e na memória de um país inteiro. Nos dias e semanas que se seguiram àquele fatídico 29 de julho de 1999, o silêncio nas calçadas onde antes reinavam as lojas brasileiras foi gradativamente substituído pelo barulho de martelos, furadeiras e caminhões de entulho. Para quem caminhava pelos centros das grandes capitais, o espetáculo do luto comercial durou pouco. O mercado imobiliário e o varejo são organismos vivos que abominam o vácuo, especialmente quando se trata dos chamados pontos de ouro, nas regiões de maior fluxo de pedestres do país. Foi nesse momento de transição urbana que a verdadeira face da estratégia da família Goldfarb se revelou ao público, confirmando a tese de que o fechamento da Lobras não havia sido um simples acidente de percurso, mas sim um sacrifício friamente calculado. Muitos dos melhores endereços físicos que abrigavam as antigas e gigantescas filiais das lojas brasileiras não foram devolvidos aos proprietários ou repassados a terceiros. Eles permaneceram nas mãos do grupo controlador. E então, em um processo de metamorfose urbana incrivelmente rápido, as velhas e desbotadas placas vermelhas da Lobras foram arrancadas das fachadas. Em seu lugar, subiram letreiros modernos, brilhantes, ostentando o tom magenta característico da Lojas Marisa. Onde antes havia prateleiras pesadas repletas de panelas de pressão, bacias de plástico, ferramentas e montanhas de cadernos escolares, o espaço foi completamente reformado e preenchido com araras de roupas íntimas, provadores bem iluminados e coleções de moda feminina. Foi uma verdadeira canibalização arquitetônica. A infraestrutura física da empresa morta tornou-se, literalmente, o solo fértil sobre o qual a empresa sobrevivente pôde se expandir com agressividade. Para os especialistas em negócios, a eutanásia corporativa da Lobras foi uma aula de pragmatismo brutal. Se a família Goldfarb tivesse cedido à nostalgia, tentando salvar a marca histórica a qualquer custo através de uma concordata ou de empréstimos impagáveis, o contágio financeiro teria sido inevitável. Ambas as empresas teriam afundado abraçadas. Ao invés disso, eles amputaram o membro doente para salvar o corpo. E, do ponto de vista estritamente capitalista, o plano funcionou com perfeição. Livre da âncora de 100 milhões de reais em dívidas operacionais e da ineficiência da Lobras, a Marisa decolou nas décadas seguintes. Ela abriu capital na Bolsa de Valores, consolidou-se como a maior rede de moda feminina do Brasil e eternizou o seu slogan na cultura nacional. O preço desse sucesso, contudo, foi o sangue e o cimento do império, fundado por Adolfo Basbaum. Mas há uma dimensão do varejo que os balanços contábeis e as planilhas de risco não conseguem capturar: o impacto humano. Quando uma loja como a Lobras desaparece, o que se apaga não é apenas um cadastro nacional da pessoa jurídica, CNPJ, ou um ponto de venda.
apaga-se um fragmento considerável da história cotidiana de milhões de pessoas. Durante 55 anos, as lojas brasileiras foram muito mais do que um depósito de mercadorias baratas. Elas foram o grande equalizador social do consumo no Brasil. A Lobras foi a porta de entrada para a modernidade para incontáveis famílias. Quando a rede instalou a primeira escada rolante do Ceará em 1957, ela não estava apenas colocando uma máquina para transportar clientes. Ela estava oferecendo um espetáculo gratuito de progresso para pessoas que nunca haviam saído de suas cidades natais. Quando introduziu a venda parcelada em seus imensos salões, permitiu que o trabalhador assalariado mobiliasse sua casa, comprasse seu primeiro liquidificador e desse aos filhos, no Natal, o brinquedo que brilhava inatingível nas propagandas de televisão. O legado das lojas brasileiras também moldou para sempre o formato da concorrência no Brasil. A guerra sem quartel travada nas calçadas contra as lojas americanas forçou o amadurecimento de todo o setor de magazines. As promoções relâmpago, o uso de locutores nas portas, o layout de gôndolas e a estratégia de vender tudo para o lar e para a família criaram a espinha dorsal do varejo popular, que décadas depois seria herdada e aprimorada por gigantes como Magazine Luiza e Casas Bahia. Hoje, quem caminha apressado pelo cruzamento da Praça do Ferreira em Fortaleza, pelas ruas do centro de São Paulo ou pelos calçadões do Rio de Janeiro e entra em uma moderna Lojas Marissa, dificilmente consegue imaginar os fantasmas que ali habitam. As paredes não contam mais as histórias dos natais frenéticos dos anos 80, do som metálico das caixas registradoras antigas ou do choro silencioso dos milhares de funcionários demitidos naquela fatídica manhã de julho de 1999. O mercado de varejo é, em sua essência, uma máquina impiedosa e voltada apenas para o futuro, onde não há espaço para piedade quando o fluxo de caixa seca. No entanto, a Lobras provou que uma marca pode ser apagada dos mapas e ter suas placas trocadas, mas ainda assim sobreviver no único lugar onde nenhuma crise ou decisão de diretoria consegue alcançar. Na memória afetiva profunda de um país inteiro, que um dia encontrou a felicidade embrulhada em papel de presente barato dentro de suas imensas sacolas vermelhas. O fim das lojas brasileiras nos ensina uma lição implacável sobre a natureza do varejo corporativo. No mundo dos negócios, o passado glorioso nunca será um escudo suficiente contra a força do futuro. A Lobras não morreu simplesmente porque deixou de vender utilidades ou roupas. Ela desmoronou porque acreditou que a fidelidade construída nas calçadas, ao longo de meio século, seria capaz de sustentar um modelo pesado, engessado e que se recusava a abraçar a modernidade. Quando a cortina de fumaça da hiperinflação se dissipou, ficou claro que grandes impérios não sobrevivem apenas de tradição. Eles sobrevivem de adaptação diária. A decisão fria de fechar 63 megalujas em um único dia, trocando silenciosamente suas placas históricas para proteger e expandir a Lojas Marissa, é um lembrete cruel de que não há espaço para nostalgia quando o fluxo de caixa seca. A Lobras foi o sacrifício corporativo definitivo, o cordeiro entregue ao altar do mercado para que o resto do grupo controlador pudesse prosperar. Porém, o varejo é muito mais do que planilhas financeiras e registros em juntas comerciais. Ele é o cenário onde a vida real e a cultura urbana acontecem. Quando as pesadas portas de ferro da Lobras se abaixaram pela última vez, em julho de 1999, não foi apenas uma rede de magazines que desapareceu do mapa brasileiro. Foi o fim de uma era. Desapareceu o lugar onde milhares de famílias de classe popular abriram o seu primeiro crediário para comprar um eletrodoméstico. Desapareceu o palco mágico das vitrines, cheias que encantavam gerações. Desapareceram as manhãs de sábado, em que passear pelos longos corredores para comprar uma panela, um caderno ou um simples brinquedo de plástico era o grande evento familiar da semana. Hoje, os prédios de concreto continuam espalhados pelos centros das capitais. As placas foram trocadas e novos gigantes dominam o comércio de rua e os shopping centers. Mas a memória do varejo brasileiro foi moldada para sempre por aquela loja de letreiros vermelhos vibrantes, que ousou desafiar os monopólios estrangeiros
e deu ao povo o orgulho de comprar em um lugar que carregava o Brasil no nome. Se você, assim como milhões de brasileiros, tem alguma memória especial guardada das antigas lojas brasileiras, seja a lembrança de andar na primeira escada rolante da sua cidade, o barulho das velhas caixas registradoras, ou os presentes de Natal embrulhados naquelas sacolas inesquecíveis. Deixe a sua história aqui embaixo nos comentários. O Império pode ter caído, mas a nossa memória não. Inscreva-se no canal para continuarmos desenterrando os maiores bastidores e segredos do varejo nacional. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também viveu essa época de ouro. Muito obrigado por assistir e até o próximo documentário.